Com várias pessoas sendo sequestradas misteriosamente em Nova York, Homem-Aranha investiga o caso e esbarra com a mutante Medula, que também tem interesse no assunto. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje teremos uma história do aracnídeo mais famoso da Marvel, Homem-Aranha e Medula, Abaixo de Tudo. A história possui o roteiro de Howard Mack, desenhos de Bart Sears, arte final de Scott Hanna e editor-chefe Bob Harras. Foi publicado em 1999 e corresponde à revista em quadrinhos Peter Parker Homem-Aranha Volume 1, número 4. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Em uma noite comum na cidade de Nova York, um casal apaixonado curtem um ao outro, até que um barulho interrompe o bom momento e antes deles conseguirem identificar o que é, alguma coisa começa a puxar o rapaz e o arrasta até o bueiro, com isso deixando a menina sozinha e extremamente apavorada. Um tempo depois, no Clarim Diário, vemos a notícia sobre o ocorrido no jornal e ficamos sabendo que a menina que se chama Lisa se encontra no hospital. Em seguida, vemos Robin, que é um dos funcionários mais importantes do jornal, elogiando o trabalho de Peter Parker e Betty Brant, que foram os responsáveis pela matéria. Entretanto, J. Jonas Jameson, que é o dono do jornal, pede para a dupla investigar a fundo o que realmente está acontecendo e acrescenta que se conseguirem envolver o Homem-Aranha nos crimes irão ganhar um bônus, pois aquele tipo de coisa está acontecendo com muita frequência. E quando o velho sem noção sai da sala, Robin, que é muito mais sensato, pede para eles ignorarem a parte de incriminar o Homem-Aranha. Em seguida, vemos vários exemplares de outros jornais sobre a mesma matéria na mesa e percebemos que a maioria deles está culpando os mutantes. Alguns minutos depois, Peter e Betty brincam sobre o fato de Jameson ter mandado eles investigarem o caso, já que esse tipo de coisa não é trabalho da imprensa, e sim da polícia. Mas o mesmo que passava por ali ouve a conversa e reforça a ordem. Enquanto eles observam o patrão saindo, Jameson em seus pensamentos diz que ele próprio sempre foi um ótimo repórter investigativo diferente dos jovens de hoje em dia. Naquele momento, uma limusine o aborda pedindo para ele entrar e Jameson já ia arrumar uma confusão pela petulância do sujeito. Porém, fica mais calmo quando vê que o homem que o convidou é o senador Ward. Então ele se senta perguntando o que ele quer e o político diz que é sobre o louco dos esgotos. Um tempo depois, Peter e Betty passam pelo local onde tem acontecido os sequestros e eles decidem investigar a área e entrevistar as pessoas para tentarem descobrir algo. Entretanto, o sentido aranha dispara e Peter pede para eles se separarem para ela poder sair dali e se afastar do perigo. Mas já era tarde demais, pois Peter leva uma pancada na cabeça e Betty é sugada para os esgotos da mesma forma que o outro rapaz. E mesmo sabendo que precisava fazer alguma coisa, Peter acaba desmaiando com a bordoada. Enquanto isso, na mansão dos mutantes, conhecido como os X-Men, vemos um dos membros do grupo, conhecida como Medula, muito preocupada com as matérias que estão difamando os mutantes, pois teme pelos seus amigos Morlocks que vivem nos esgotos. E Tempestade informa que eles precisam de um plano antes de tomarem uma atitude. Voltando ao Peter Parker, que já se encontra no hospital, o mesmo acorda preocupado com Betty e sua esposa Mary Jane pede para ele se acalmar.
E quando Peter diz que precisa ir atrás de Betty, sua tia May, que também estava presente, o manda voltar para a cama, pois não está em condições de ajudar ninguém e a polícia já está investigando. E Mary Jane diz o mesmo. Em seguida, a ruiva dá um beijo em seu marido e informa que se ele colaborar, os médicos irão liberá-lo o quanto antes. Naquele momento, Flash Thompson, que é o atual namorado de Betty, aparece e chama Peter de covarde por não ter impedido o sequestro de sua amada. Depois ele diz que irá atrás dos mutantes que vivem nos esgotos, pois ninguém mexe com a mulher dele. E quando ele vai embora, Jameson aparece e diz que sente muito pelo que aconteceu, pois gosta muito de Betty, e avisa que ele não precisa mais investigar esse caso e vai embora pedindo para ele descansar. Pouco tempo depois, já em sua casa, Peter aproveita a distração de sua esposa e de sua tia para sair sem elas perceberem. E na mansão dos X-Men, a mutante Medula também sai de fininho sem ninguém notar. Desse modo, ambos partem para tentar resolver o problema. Homem-Aranha motivado por sua amiga desaparecida e Medula por estar preocupada com os Morlocks. Enquanto isso, vemos uma multidão nas ruas querendo invadir uma das entradas dos túneis dos esgotos para caçar os mutantes responsáveis. E um dos policiais informa que os rumores sobre os mutantes no subsolo são apenas invenção dos jornalistas. E Flash Thompson, que estava no meio da muvuca, diz que não irá sair dali enquanto não saber o que as autoridades irão fazer para resolver a situação. E todos começam a invadir. E quando um dos civis iria agredir um dos tiras com um taco de beisebol, alguém o interrompe cortando o objeto. Então eles olham para ver quem foi, e a mutante Medula informa que não vai deixar ninguém entrar naqueles túneis. E o pessoal que já estava querendo alguém para culpar avança para cima dela, a acusando de ser um dos sequestradores. E ela também parte para cima deles. Contudo, Homem-Aranha impede jogando suas teias na mão de um agressor armado e também na mutante nervosa. Em seguida, ele se mostra pedindo para todos se acalmarem e as pessoas ficam um pouco mais tranquilas com a presença do herói. Com isso, um chefe de polícia que se chama Burns agradece, mas comenta que as pessoas estão querendo sangue e pede para ele tomar logo uma atitude antes que o povo volte a ficar nervoso. E quando a mutante se livra das teias, informa que irá procurar a coisa que está assustando a população e não precisa de nenhum humano fantasiado atrás dela. E assim que achar o responsável, irá acabar com ele independente de ser humano ou mutante. E quando ela parte para invadir, Homem-Aranha tenta conversar com ela, mas como ela não lhe dá atenção, ele joga sua teia. Mas ela desvia, dizendo que irá encher ele de porrada quando tudo aquilo acabar, e joga os barris que estavam ali em cima dele. Mas o herói consegue desviar. E como os barris serviram para afastar as pessoas, o cabeça de teias fica mais aliviado e vai atrás dela. E como Flash Thompson também queria invadir, aproveita para ir atrás dele. Um tempo depois, vemos Medula invadindo o local e Homem-Aranha aparece. Mas a mutante não gosta. Com isso, o teioso diz apenas que quer ajudar, pois uma de suas amigas também foi raptada, e entende pelo que ela está passando. Ao ouvir aquilo, Medula informa que ele nunca irá saber pelo que ela passa, pois ele pode andar pelas ruas tranquilamente quando tirar a máscara, enquanto ela nunca poderá fazer isso devido ao preconceito das pessoas com sua aparência. E também diz que ele precisa aprender muito sobre os mutantes. E no meio do diálogo, um grito chama a atenção deles. Então eles correm em direção ao som. Desse modo, eles acham um local cheio de pessoas amarradas e deduzem que são as pessoas desaparecidas. E quando o cabeça de teias diz para eles soltarem todas as pessoas, Medula diz que só se importa com Calisto, pois a mesma é tudo para ela. E quando finalmente acha sua querida mestra, Calisto informa que tem outros Morlocks presos junto com os humanos, e que os sumiços começaram por eles. Em outra parte do local,
Homem-Aranha solta Betty e a mesma informa que está bem. Contudo, um ruído muito esquisito inicia e vários morcegos aparecem misteriosamente. Com isso, Calisto informa que o indivíduo voltou e uma névoa surge do nada, seguida da presença de um estranho ser. Então o sujeito finalmente se mostra e se identifica como Devorador. Em seguida, ele diz para o lançador de teias que nunca sentiu um alimento tão poderoso quanto ele e que seu ciclo de nutrição irá iniciar. E quando Homem-Aranha e Medula se aproximam, o mesmo diz que irá sacrificá-los e a mutante cai para cima dele. Porém, o sequestrador desvia facilmente do ataque. Naquele momento, ele percebe que seus prisioneiros estão fugindo e parte para cima da amiga de Peter que estava mais atrás. Mas é impedido pelo aracnídeo. E quando o Homem Bizarro cai no chão, Medula aproveita para atacá-lo novamente sem sucesso. Mas Homem-Aranha aproveita a oportunidade para dar um soco no esquisitão. Mas como o sujeito é muito forte e estava cheio de fome, consegue pegar os dois e diz que irá se alimentar deles. Entretanto, Flash Thompson aparece para ajudar, mas não consegue nada além de uma porrada na cara. Todavia, a intromissão do rapaz fez com que o vilão soltasse o cabeça de teias. Com isso, Medula pede para o herói quebrar um dos ossos de seu corpo e enfiar no coração do suposto vampiro. E ele aceita a sugestão. No entanto, não consegue prosseguir com o plano, pois não gosta de matar e acaba largando o osso. E quando o Devorador informa que muito em breve ele também terá o seu fim, o escalador de paredes o golpeia dizendo que pode arrebentar sua cara sem matá-lo. Com isso, o vilão pomposo fica surpreso com o ataque que sofreu e Homem-Aranha aproveita a situação para encher o maldito de porrada. Com as pancadas que tomou, o vilão bizarro diz que aquele tipo de coisa não deveria acontecer, e informa que ainda precisa aprender muito sobre aquele mundo e sobre os seres que vivem nele, e se afasta dali como se fosse um foguete. Com o problema temporariamente resolvido, Medula fica olhando para Flash Thompson inconsciente e comenta que não consegue entender o porquê daquele humano que não tinha nada a ver com aquilo ter se arriscado sendo tão fraco. E Homem-Aranha diz que ela precisa aprender muito sobre os humanos. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Homem-Aranha e Medula Abaixo de Tudo é uma história muito interessante que mostra o quanto é importante ter muita responsabilidade quando publicamos qualquer coisa. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.